Quero desejar-lhe também da minha parte um sábado muito abençoado e agradecer-lhe por estar aí desse lado em mais uma edição do programa Escola Bíblica. Estamos no segundo programa deste novo ciclo. Como sabe, a cada 3 meses vamos renovando os temas, também a equipa aqui na Escola Bíblica e, portanto, de alguma maneira, a ênfase que damos à Bíblia. É um livro maravilhoso, tão vasto, com tantas dimensões de conhecimento útil à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus e também a tantas esferas práticas. Começámos então na semana passada a estudar um tema muito importante num contexto até abrangente da Bíblia, a aliança, compreender o Deus da aliança e a forma como nos relacionamos com Deus através de um processo de aliança, a aliança também ao longo da história da Bíblia, na história de diferentes personagens bíblicos, e por isso hoje vamos continuar ainda no início, por assim dizer, de explorarmos este tema. E por isso tenho comigo mais uma vez Dulce Neto. Olá, Dulce, bem-vinda mais uma vez aqui à Escola Bíblica, e também Filipe Reis. Olá, Filipe. Somos então aqui os parceiros para este tempo que agora vamos dispor juntos para estudar a Bíblia. É esse o nosso propósito aqui na Escola Bíblica, com um tema então que nos é proposto, particularmente aqui no quadro da Escola Sabatina, realmente na Igreja Adventista nos dá a oportunidade de estudarmos semanalmente, ano após ano, diferentes temas da Bíblia. Vamos então hoje continuar a abordar o tema da aliança, e hoje ainda num tema que eu diria uma espécie de introdução, porque vamos olhar para algumas das bases do que é a aliança. Aliás, algumas das histórias bíblicas, dos personagens até que vamos estudar hoje. Depois vamos voltar a eles durante as próximas semanas com um pouco mais de detalhe, mas hoje vamos realmente abrir um bocadinho o horizonte sobre o que a Bíblia ensina sobre a aliança. Eu vou até ler um versículo bíblico para lançarmos aqui o debate e depois já vamos às nossas rubricas, uma vez que estamos então agora organizados aqui na forma de 4 rubricas que vão guiar o nosso estudo. Mas proponho-lhe o texto que está em Êxodo no capítulo 19 e no versículo 5, que diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bom, só neste texto já tínhamos aqui muito para refletir. Mas vamos começar. Vamos ao nosso destaque. A nossa primeira rubrica é o destaque. Vamos partilhar aqui os 3 alguma coisa que neste tema em particular nos tocou de uma maneira especial. E então, Filipe, vou pedir que comeces com o teu destaque desta semana. Muito bem, Pedro. Estava agora já a pensar nesse versículo que acabámos de ler, porque, na verdade, só esse versículo já dava aqui uma lição da Escola Sabatina para a semana toda. Mas, quanto à lição número 2, eu achei muito curioso o próprio autor do texto assumir e declarar que a lição 2 acaba por ser uma introdução para todas as outras que vêm à frente. Normalmente isso acontece na lição número 1, seja qual for o tema. Mas na semana anterior, logo no início deste trimestre, o estudo foi sobre as origens, não é? E sobre, portanto, as partes contraentes da aliança, Deus e depois o homem. E agora, sem dúvida nenhuma, que entrando mais no conteúdo, a introdução está na lição 2. E o destaque que me chamou logo imediatamente à lição, na lição desta semana, está mesmo no início, é esta palavra hebraica que o autor destaca aqui, que é berit. Eu não sei falar hebraico, mas fico sempre com muito interesse neste significado das palavras, etimológico, o que é que quer dizer, de onde veio, que é para nós entendermos melhor, porque ao traduzir perdemos sempre alguma coisa, não é? Isto é como um sentimento. Mas, ao explicar a palavra, nós entendemos melhor qual era a intenção do autor. E esta designação que aqui está, de que berit, a palavra veio a significar aquilo que une as duas partes, chamou a minha atenção, porque a semana passada, quando nós falámos da queda, ficou claro, e já o sabíamos, que nós nos desunimos de Deus, não é? Nós perdemos essa união que havia. E a lição desta semana começa a destacar uma palavra, que está lá no original da redação da Escritura, que quer dizer portanto, uma reunião, não é? Unir aquilo que estava separado, unir essas duas partes.
Mais uma vez aqui nós podemos ver Deus a vir à procura do homem para restabelecer aquilo que por culpa do homem tinha sido perdido. É verdade. Podíamos mesmo dizer que este conceito de aliança que nos é dada por essa palavra, em certo sentido, ela funciona quase como uma metáfora que na vida dos homens ela pode ser usada em outras circunstâncias, não é? A ideia de uma aliança profunda. Filipe, talvez ainda gostava de perguntar se consegues encontrar aqui talvez outras imagens à escala humana que possam ajudar a representar este nosso relacionamento na forma de aliança com Deus? Olha, a própria lição desse mesmo dia tem outro ponto que me chamou a atenção, que é o quê? Fala de promessas, fala de uma obrigação e fala de um meio. E eu pus-me a pensar aqui como é que Deus e nós nos encaixamos no meio disto tudo. E eu tomei um apontamento rápido que me ajudou a partir daquilo que o autor escreveu, e que é o quê? Nas promessas nós temos um juramento em que as partes se comprometem a cumprir, portanto, prometem cumprir com aquilo que são os termos do acordo. É claro que, e me parece também que isto é um ponto muito importante, é que quando há um contrato entre homens, por exemplo, eu, o Pedro e a Dulce vamos fazer um contrato entre as três partes. Nós os três nos vamos juntar e vamos decidir ceder aqui, ceder ali, para definir as partes do acordo, não é? Mas na Bíblia não é assim que funciona. Na Bíblia Deus diz como deve ser o acordo e o homem compete aceitar ou não, tem essa escolha, como é evidente, não é? Mas ambas as partes comprometem-se justamente a cumprir com a sua parte. É uma iniciativa de Deus para nós, mas na qual nós também temos intervenção. Depois há uma obrigação de obediência, que a obrigação é uma palavra que devemos explicar aqui melhor, porque a obrigação é para cumprir com o contrato, mas é uma opção que nós fazemos, como é evidente. E isto é de nós para com Deus. Finalmente, é uma obrigação para quem quer estar na aliança, claro. Para quem quer estar na aliança. Quem não quer rescinde o contrato e lá está, sofre as suas penalizações naturais e normais, como é evidente. Só que depois existe também um meio para que essa reunião se possa concretizar, e isso é totalmente de Deus para nós, que é a pessoa de Jesus que vem formalizar e dar base e sustento para que possamos ser reunidos com Deus. Verdade. Eu vou talvez partilhar já o que me pareceu o meu destaque desta semana ao ler sobre estes aspectos básicos da aliança e depois a ver a aliança aplicada na vida de várias pessoas. Já vamos aqui com certeza conversar um bocadinho mais sobre homens como Noé, Abraão, Moisés, que há aqui vários textos, obviamente, da aliança, da maneira como Deus a expôs a estes homens que é muito relevante para nós. O meu destaque tem a ver com alguns pressupostos que nós encontramos na Bíblia, sempre que textos sobre aliança, quer eles falem diretamente sobre a aliança ou que ela esteja implícita, a verdade é que encontramos na Bíblia uma espécie de pressupostos. Eu proponho vermos isto na Bíblia, porque é a maneira disto se tornar mais claro, e o nosso objetivo, claro, é ajudar quem nos está a ouvir a ter o entendimento mais profundo possível da Bíblia. Eu vou olhar neste caso para Abraão, embora estes 4 pressupostos conseguimos encontrá-los praticamente em todos os textos que nos falem de aliança. 2 destes pressupostos têm a ver com Deus, portanto têm a ver com a ação de Deus, que é aliás a ação, na aliança a ação começa com Deus, e 2 desses pressupostos têm a ver ou envolvem-nos a nós como seres humanos ou àqueles a quem Deus está a propor a aliança. Então, os 2 primeiros pressupostos que encontramos sempre num contexto bíblico de aliança é a soberania de Deus. Ou seja, a autoridade de Deus é o ponto de partida, não pode ser posto em causa. No momento em que a autoridade de Deus for posta em causa, é lógico que o conceito de aliança com Deus cai por terra. Vamos a Gênesis no capítulo 12, eu proponho-vos darmos aqui uma olhada, e depois a partir daqui vocês até poderão comentar com certeza. Eu vou ler aqui no capítulo 12, quando nos veio o registro, então, do primeiro chamado a Abraão, o texto começa mesmo assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei.
reparem que este texto é um exemplo profundo da soberania de Deus. Ou seja, Deus não começa a discutir com Abraão o que é que ele acha. Ou seja, a soberania e a autoridade de Deus são o pilar da aliança que Deus propõe. Por isso é que ele dá uma ordem. E é esta forma autoritária, e eu não tenho medo de usar a palavra, porque humanamente falando, ser autoritário é uma coisa normalmente com conotações negativas, mas no caso de Deus não é? Então, ele é soberano, e em segundo lugar, é claro, logo a seguir o versículo 3 diz, o 2 mesmo, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então o segundo pressuposto é que Deus abençoa. É para isto que Deus propõe aliança. Deus é soberano, mas usa a sua autoridade para abençoar. Estas são os dois pilares que eu vejo da parte de Deus. E depois existem outros dois pressupostos muito importantes para que a aliança se possa exercer e acontecer. Lemos mais à frente, claro, quase no final, vamos dizer, deste relato, que depois de Deus lhe ter explicado isto, o versículo 4 diz: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E esta expressão, digamos que nós podemos ler isto numa estrutura, esta expressão, digamos que ela equivale à primeira, que é Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela. Portanto, a autoridade de Deus, para que haja aliança, a essa autoridade o homem responde com cumprir a vontade de Deus. Reconhecer a sua autoridade como uma coisa boa, inquestionável. Portanto, o terceiro pressuposto da aliança é precisamente este, de cumprir a vontade de Deus, aceitar a sua autoridade. E o quarto elemento, ou o quarto pressuposto aqui, eu vou encontrá-lo. Ele, aliás, neste texto está em diversas ocasiões, mas o versículo 2, por exemplo, diz logo: tu serás uma bênção. A ideia de que Deus quer abençoar outras pessoas. E se formos ao versículo 3, novamente, no final, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que quer dizer que há um propósito universal, se quisermos, sempre que Deus estabelece uma aliança, mesmo que ela seja com um homem. E eu, ao olhar para as histórias sobre as quais nos debruçamos neste estudo, Abraão, Noé no dilúvio, ou Moisés, nós vemos que a bênção que Deus propõe àquelas pessoas, a aliança e o pacto que ele faz com elas, no fundo ela tem uma tremenda dimensão altruísta, porque há sempre alguém que vai beneficiar à volta com a bênção de Deus. E, portanto, eu acredito muito que estes 4 pressupostos nos ajudam melhor a compreender como Deus funciona e como Deus quer funcionar nesta dinâmica relacional connosco dentro da aliança. E, portanto, o meu destaque ao analisar estas 4 áreas é muito esta parte da dimensão altruísta e universal da aliança. Ou seja, eu não vejo aqui um Deus que escolhe os seus queridinhos, os seus preferidos, mas um Deus que, mesmo abençoando uma pessoa, ele está a ver o mundo inteiro. Dulce, o que é que te parece? Eu estava a ouvir-te e estava a pensar exatamente no que tu tinhas referido da soberania, mas já com Moisés e já com o povo de Israel. E o meu destaque iria exatamente para Êxodo, no capítulo 6, e nos versos 2, que diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ou seja, a soberania de Deus que tu referias, a autoridade de Deus, não autoritário, mas a autoridade, palavra que vem de autor, de raiz, de razão de ser, de criador, podemos ver aqui, está aqui quando Deus fala a Moisés e diz: eu sou, não é? A essência de Deus está ali neste pacto. E o que eu achei muito interessante no que tu estavas a referir de Abraão foi uma das coisas que me chamaram mais a atenção no estudo desta semana, é que Deus, antes de dar instruções, Deus, antes de pedir obediência, Deus liberta. Deus tira as pessoas de onde elas estão.
Ou seja, nós a semana passada vimos, como o Filipe referiu e bem, que o homem rompeu a ligação com Deus, vemos Deus a ir à procura do homem, mas depois a terminarmos mais ou menos o estudo com aquele verso fantástico de Jeremias, que é todo, eu diria que é toda uma promessa programática e interpelativa que nos diz encontrar-me-eis se me buscardes todo o vosso coração, não é? E então um Deus que nos diz isso é o Deus que no estudo logo a seguir nos aparece a procurar-nos. Não parado à espera que nós o busquemos, mas a procurar-nos, e um Deus que propõe então essa aliança. E nestes versos aqui de Êxodo, nós também vemos esses pressupostos que estavas a referir há pouco, Pedro, não é? Que são os pressupostos de Deus apresenta-se, Deus diz quem é, diz ao que vem, que benefícios a aliança terá, que instruções é que ele precisa, mas ele antes liberta o povo. Reparem, ele libertou Abrão do sítio onde estava, ele diz sai, não é? Sai. Se calhar o sítio onde Abrão estava com a sua família e o seu meio não eram os mais adequados ou estimulantes para a vida espiritual de Abrão e para ele ser uma bênção, como o Pedro dizia há pouco. Vemos Noé. Deus não só o tira do mundo do pecado, como depois o tira do dilúvio, antes de fazer a aliança com ele, de facto, não é? E depois vemos o povo de Israel e Moisés, não é? Em que Deus os liberta da escravidão antes de dar instruções. E isto, para mim, é de um conforto e de uma certeza incrível, que é a minha parte da aliança, a minha parte de aceitar e de obedecer e de seguir as instruções, começa depois da promessa de Deus, depois de Deus me capacitar para eu fazer. E isso implica também um movimento da minha parte. Eu achei isto muito, muito interessante, quer em Noé, quer em Abraão, quer no povo de Israel. Se eu puder pensar... Sim, Filipe, força. É só 10 segundos. Se eu puder fazer uma chega, porque eu estava aqui encantado a ouvir o que estavam a dizer e estava a tentar juntar alguns pensamentos que eu tinha aqui, sem tentar roubar a parte final do programa, que seria uma aplicação mais prática. Isso que nós dissemos agora de Abraão, em particular essa última premissa que disseste, Pedro, e muito bem, de que Abraão, Deus queria que ele fosse uma bênção para todos os outros, trazendo para os dias de hoje. Eu acredito que os adventistas do sétimo dia são o povo peculiar de Deus. E não é que Deus tenha o mesmo desejo para eles também, que seja uma bênção para todos os outros à sua volta? Porquê é que nós temos as igrejas? Porquê é que nós temos as escolas? Porquê é que temos os hospitais? Porquê é que temos a ADRA? Porquê é que temos tantas e tantas outras coisas? Para em várias valências da vida sermos uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Tal e qual era o propósito para Abraão. É verdade. Ou seja, o propósito de Deus não é, de facto, não é exclusivista. Há um programa na aliança que realmente inclui toda a gente, não é? Eu estava a ouvir há bocadinho a Dulce e realmente a pensar que esta ideia de que Deus liberta primeiro, que é um pensamento muito... é profundo e é belo ao mesmo tempo encontrar isto na narrativa, faz-me pensar na ideia de que Deus não está a fazer experiências connosco. Quase daquela ideia de... Deus diz assim, bom, vamos lá fazer, vamos ver se isto resulta, se tu obedeceres, pode ser que depois eu te dê qualquer coisa a seguir. Isso poderia gerar, essa lógica, poderia gerar uma espécie de um relacionamento de absoluto interesse e não genuíno. E quando Deus liberta primeiro, quer dizer que ele vem até nós com uma intenção clara de bênção e não de fazer uma experiência. Acho que isto já nos coloca talvez um pouco aqui neste ambiente de dilema. A nossa segunda rubrica é sempre à volta de alguns dilemas que, ao estudar este tema, eles nos evocam. Claro que nós tentaremos, com a ajuda da palavra de Deus, encontrar respostas. Se calhar algumas até ficam como incógnitas para refletirmos. Mas claro que há dilemas, alguns deles até muito interessantes de serem analisados.
Vou voltar à Dulce e perguntar-te, Dulce, qual foi algum dos dilemas? Eu acho que até refletiste sobre vários pela nossa conversa anterior, mas há algum dilema que tu achas que vale a pena analisarmos aqui e partilharmos com quem nos está a ouvir? Há um dilema, houve algo que me interpelou neste estudo, mas que me levou também a uma resposta muito boa, de que me fala muito de Deus, que é, estabelecem-se acordos quando as duas partes estão ao mesmo nível, não é? Quando as duas partes estão no mesmo plano. Não quando uma parte é superior. Quando uma parte é superior, essa parte impõe-se, essa parte domina, essa parte estabelece regras, condições, domina, não é? Quando se perde uma guerra, o vencedor não faz pactos, faz regras, faz leis, faz imposições. Deus está muito acima de nós e, no entanto, Deus quis fazer uma aliança connosco. E uma aliança pressupõe sempre uma ideia do win-win, não é? Ou seja, os dois ganham, há vantagens e há benefícios para os dois. Porquê é que Deus quis fazer uma aliança connosco? Qual é a vantagem que Deus pode ter ao fazer uma aliança connosco? Nós sabemos o que é que ganhamos com uma aliança com Deus, mas e Deus? Qual é o benefício dele? Porquê que ele faz esta aliança connosco? Isto fez-me pensar aqui um pouco. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre este assunto, do porquê é que Deus faz uma aliança com o seu povo. A aliança é, aliás, a teologia bíblica, né? Nós vemos a Bíblia de uma ponta à outra e é a aliança, é Deus a procurar fazer uma aliança com o seu povo. Porquê? O que é que Deus tem a ganhar com uma aliança? Olha, Dulce, é uma pergunta super fascinante e aquilo que eu gosto das perguntas fascinantes e inteligentes é que nos fazem pensar e ir à procura de uma resposta, não é? E na ausência de horas e horas em que poderíamos estar aqui à volta dessa questão, eu gostaria de avançar apenas um único aspecto do muito que poderíamos responder. Eis aí a beleza do caráter de Deus. Deus é fiel a si próprio, como é evidente, não é? É fiel ao seu caráter. Essa é uma revelação do seu próprio caráter. Vamos imaginar o contrário. Por um momento. Vamos imaginar algo que não corresponde à realidade, mas vamos por um momento concebê-lo. Vamos imaginar que Deus diria assim: ok, humanidade, vocês não foram fiéis ao nosso compromisso inicial, lá no Jardim do Éden, então agora vocês estão entregues a vós mesmos. Eu avisei que iriam morrer se desobedecessem, então agora vocês vão ficar aí e lentamente vão se extinguir até que a consequência natural do pecado acabe com a raça. Vamos imaginar isso por um momento. O que é que Satanás diria do caráter de Deus nessa ocasião? Estão a ver? Estão a ver? A minha acusação não é desprovida de sentido. Olha, vejam aí, onde é que está o amor de Deus? É claro que ele está a ser justo, porque está a haver um justo cumprimento de uma desobediência. Mas onde é que está o amor dele? Então Deus vai e faz as duas coisas, faz uma aliança, que é o quê? Vocês podem retornar, vocês podem voltar, e eu pago a culpa, como nós já vimos, e acredito que veremos mais para a frente. E aí já consegue ser as duas coisas, fiel ao seu caráter, amor e justiça na mesma ocasião. Agora, é muito reflexivo isso que perguntaste, o que é que Deus tem a ganhar? Porque, na verdade, nós é que temos a ganhar tudo, com toda a certeza, não é? Alguém uma vez me disse, mais uma vez, por hipótese, vamos imaginar que quando surgiu o pecado, Deus destruía toda a criação que tinha feito até aquela ocasião, todos os anjos, todos os seres em todo o mundo, tudo, todos os átomos, o tempo, a matéria, destruía tudo. E voltava a começar novamente, e quem aparecia não tinha conhecimento de nada que estava para trás. Ninguém ia saber o que é que aconteceu, mas Deus iria saber. E Deus não ficaria bem consigo mesmo. Claro que isto é no campo da hipótese, porque isto não aconteceu desta maneira. Mas Deus é fiel a si mesmo e vai à procura do homem para restaurar aquilo que o homem tinha perdido, também como revelação do seu próprio caráter. Costuma dizer-se que o caráter
uma das definições que nós podemos dar para compreender o que é à escala humana o caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver. Muito bem. E, portanto, fez-me lembrar um pouco o que tu disseste, ou seja, mesmo que ninguém visse Deus a fazer isso, ele estava a ver-se. Claro. E, portanto, as pessoas que têm um caráter, elas não agem corretamente só porque alguém pode ver o que é que elas estão a fazer. Elas agem corretamente porque são impelidas por um imperativo moral, pessoal, muito profundo. E, portanto, tu estavas a dar essa lógica, digamos, a este assunto, e eu estava a pensar no texto do apóstolo Tiago, não é? Que diz que Deus não se pode negar a si mesmo, e por isso é que ele diz que mesmo que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, não é? Ele não se pode negar a si mesmo. Antes de dar a palavra à Dulce, uma nota apenas para dizer que em relação a este dilema que a Dulce aqui trouxe, talvez a minha reflexão tem a ver com o domínio da relação. Ou seja, eu acho que de facto Deus não tem nada a ganhar, até porque nós nem podemos colocar, em certo sentido, as coisas em termos de peso ou de equilíbrio, uma vez que Deus não tem falta de nada. Mesmo em termos ontológicos, enquanto nós temos sempre alguma coisa a ganhar, porque estamos sempre incompletos, não quero ser demasiado poético aqui, mas o ser humano está sempre incompleto, não é? Por isso é que nós, quanto mais coisas temos, parece que mais coisas temos falta, não é? Mas como Deus já está completo, ele não tem falta de nada. Portanto, não há um benefício factual, mas há uma coisa, mais uma vez, e está muito aqui em coerência com o que diz o Filipe, é que tem a ver com a natureza ou o caráter de Deus. Como Deus é relacional, tudo o que Deus faz tem um propósito de criar oportunidade de relacionamento. Portanto, a única coisa que eu consigo assim vislumbrar que Deus ganha é Deus aprofunda na aliança a oportunidade de ter relacionamento. Exatamente. E foi por isso que ele nos criou, não é? Ele cria-nos para nos termos como seus amigos, para estabelecer uma relação. Sabem que enquanto eu pensava nisto, pensava que a palavra aliança não era a palavra mais correta e que se calhar a palavra testamento era a palavra mais correta e que por alguma razão nós tínhamos o Novo Testamento e o Velho Testamento, não é? Porque no Testamento, de facto, é alguém que deixa... Que oferece alguma coisa a que legalmente não era obrigado a fazer a uma outra pessoa. Mas depois pensei, aliás, o nosso estudo, há uma parte ali no nosso estudo que diz mesmo que a palavra aliança foi traduzida em latim por testamento. E por isso é que nós temos o Novo Testamento e o Velho Testamento. E eu fiquei a olhar e depois a refletir um pouco e pensei, não, a palavra certa é mesmo aliança, porque o testamento é algo unilateral. É algo que alguém deixa. E a outra pessoa ou aceita ou recusa, mas nada mais do que isso. Enquanto que aliança pressupõe sempre a bilateralidade, pressupõe sempre a ação de duas partes. A ação de duas partes. E isso atira-me, de facto, para um Deus relacional que pela sua natureza e pela sua essência é de amor incondicional e é quase como se Deus dissesse, desculpem aqui a expressão, de eu não sou capaz de viver sem ti. Claro que nós sabemos que Deus é um ser completo e que vive sem nós, mas Deus envolve-nos sempre neste plano de salvação que Ele tem para nós. Sempre, sempre, sempre. E isto mostra que a criatura, que o Criador, que não precisa de respeitar a criatura, é um Deus tão maravilhoso que tem respeito pela vontade e tem prazer na amizade e na relação com a criatura que ele criou. Pegando em Abraão, Pedro, nós temos 3 fases de Abraão, não é? E quando Deus faz a aliança com Abraão, quando lhe promete o filho, e já depois das estrelas, e Abraão diz, Senhor, como é que isto vai ser? E Deus lhe diz para ele trazer as ofertas, lembram-se dessa parte, não é? E as ofertas são abertas a meio, que era um gesto, um ritual do que havia ali à volta, na zona. Ora, depois quando ele diz como é que eu sei que isto vai acontecer, quem é que valida o acordo? Em geral, quem validava o acordo era a parte que estava abaixo. E é Deus que passa entre as partes das ofertas.
É Deus que mais uma vez desce. Este Deus que, como dizia o Filipe a semana passada, este Deus que é um Deus conosco, que é um conosco, não é? Que desce à humanidade, que se faz homem, é de facto a maior garantia que nós podemos ter de uma aliança em que Ele é o eu sou, o Yahvé e o soberano. Esse colocar entre as partes, claro que o contraente que se colocava entre as partes, o que estava a dizer é, se eu não cumprir com a parte do acordo, que me aconteça a mim o que aconteceu a estas partes aqui, que estão despedaçadas, não é? Mas é Deus que passa, não é? Ou seja, exatamente, ou seja, o próprio Deus se coloca nessa posição. É incrível, eu acho incrível. É como eu tenho às vezes alguns clientes que me dizem, olha, podemos assinar um papel, mas a palavra para mim vale tanto como o papel. Deus está a colocar aqui a sua palavra, está-se a colocar a Ele mesmo nessa mesma posição de escrutínio. Deus é que tem o direito a me escrutinar a mim, mas Ele coloca-se quase que a Ele próprio no banco dos réus para nós ficarmos a ver a posição dele, de como é que Ele se comporta. Isto, acho que às vezes é demasiado grande para nós conseguirmos conceber totalmente. Mas é muito interpelativo, não é? Porque diz, como é que eu não vou entrar numa aliança destas? Claro. Como é que eu não vou entrar? Eu só tenho a ganhar, eu não tenho nada a perder. Aliás, se me é permitido, Pedro, ainda acrescento mais um detalhe, que tem a ver com 2 personagens desta semana. O Pedro disse há pouco e muito bem que Deus ordenou a Abraão para sair e ele saiu. E ele não ia num carro com ar-condicionado confortável como nós fomos hoje, ou vamos hoje. Ele foi para o meio do deserto com a sua casa toda. Mais tarde, acabou por dar ordem para ele sacrificar o seu filho, o que lhe parecia uma impossibilidade, mas Deus mandou e ele foi. Com Moisés, quando Deus manda Moisés ir ao Egito para libertar o povo, sendo que Moisés, não nos podemos esquecer, era um fugitivo do Egito, não é? A não ser que o crime já tivesse prescrevido, que não sei se eles tinham essa figura jurídica ou não, mas quando Deus dá essa ordem a Moisés, Moisés arranja 5 desculpas para se desviar. Moisés arranja 5 razões, na sua ideia, pela qual não seria muito bom ele ir para lá. Para todas elas, Deus já tinha uma resposta. Deus já tinha uma solução. Ou seja, para tudo aquilo que Deus nos pede, para nós fazermos como nossa parte do acordo, da aliança, do compromisso que temos, é o próprio Deus que já nos capacita. Até quando Moisés diz, mas eu não sei falar. E Deus diz, não, o teu irmão já vem ter contigo, que eu já o mandei. Ou seja, Deus já tinha resolvido o problema antes de Moisés colocar o problema. Portanto, como não fazer uma aliança com este Deus que já previu todas as coisas e que já providenciou tudo para que seja um sucesso um acordo com ele? É verdade. Isso, agora, numa certa linguagem comercial, eu estava quase a ouvir-te e a pensar, Deus não é propriamente um investidor que mete algum capital aqui e diz, agora vejam lá o que é que fazem. Deus é um sócio. Portanto, o investimento que Deus faz em nós e o que nós fazemos nesta relação é uma coisa que depois Deus acompanha-nos. Portanto, é uma sociedade. Não uma coisa de um Deus que diz, se fizeres isso, eu estou aqui à espera no final para dizer se está tudo bem ou se está mal. Para mim há uma grande diferença entre um Deus que vai com aquele com quem faz aliança. E é por isso que nós vemos tantas vezes na Bíblia aquela ideia de perdão, de Deus recomeçar, o povo falha e Deus volta a refazer a aliança. No fundo é porque como ele vai no caminho, ele sabe que o caminho é difícil, conhece as peripécias e vai estendendo a mão. Se ele estivesse só no fim e a aliança fosse uma espécie de teste, deixa cá ver quem é que passa no teste, se calhar nunca lá chegava ninguém. E ele dizia, olha, não chegou ninguém, eu bem quis, mas ninguém quis, não é? Eu acho que é muito interessante esta ideia de parceria e sociedade versus apenas uma ideia de investimento no qual nós estaríamos abandonados. Mas há aí uma parte nossa, não é? O que é isto da obediência? Boa pergunta. A obediência é algo que resulta do nosso mérito ou é algo que resulta de algo que Deus faz em nós? Abraão obedeceu, ele obedeceu porque ele não foi atrás das promessas, não é? Ele já tinha ali uma relação com Deus, não é? Como não é? Podemos dizer que a obediência é uma resposta? Isso. É um resultado, não é? Uma resposta? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque a obediência não é o ponto de partida do homem. O ponto de partida do homem é o apelo de Deus.
não é? E em resposta, eu é que escolho obedecer ou desobedecer. Mas tu respondes com fé, não é? Com certeza que sim. Como é que Abraão podia ter perguntado, olha, meu Deus, estás-me a mandar sair daqui, eu aqui tenho tudo, tenho comida para a minha família, estás-me a mandar fazer uma caminhada pelo meio do deserto com centenas de pessoas, com crianças, com o nosso gado, mas vamos comer onde? Vamos dormir onde? Adão não perguntou isso. Abraão, quando ele o manda sacrificar o seu filho, Abraão podia ter feito uma pergunta muito lógica. Não, mas espera aí, senhor. Então, este é que é o filho da promessa, deste é que surgirão nações e nações, e agora vou ter que matá-lo? Deves ter cometido aqui algum lapso. Claro que não, que Deus não pode cometer lapsos. Mas se Deus mandou, Abraão foi e executou. Porquê? Pela fé que ele tinha. Porque a fé... Repare, há pouco estava o Pedro a falar da autoridade. Deus tem autoridade, mas não tem autoritarismo, não é? Agora, ele tem autoridade porque é o Criador, como disse o Pedro, e sendo o Criador, ele é infinito. Se ele é infinito, sabe todas as coisas. E quando me faz uma proposta, ele já sabe quais são os resultados e já providenciou o caminho todo. Por aquilo que nós sabemos, Abraão tinha perfeita certeza de que Deus iria dirigir todas as coisas, mesmo que Abraão não conseguisse ver mais do que um passo ou dois à sua frente. Mas, Filipe, Abraão aí já tinha um caminho feito, não é? Claro. Já tinha saído, já tinha visto Deus a cumprir as promessas. Mas Claro. Quando aos 35 anos Deus lhe diz para ele sair do Ur dos Caldeus, com aquelas promessas todas, Abraão ainda não tinha vivido aquilo tudo. Aliás, Abraão também ainda não se tinha apercebido, se calhar, quão fraco ele era, porque nós vemos Abraão falhar logo na chegada ao Egito, não é? Por isso, nestes 3 homens, havia aqui uma relação já com Deus, não é? Talvez a experiência deles fosse um pouco aquela ideia do sábio de que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Portanto, a minha resposta seria que estes homens, na essência, eram profundamente sábios e, portanto, temiam a Deus. O que quer que isso fosse em termos práticos, porque a gente não sabe que tipo de relacionamento é que eles tinham com Deus, não sabemos que espécie de adoração Abraão já tinha a Deus, com certeza que tinha alguma, não é? Portanto, talvez a ideia de temor a Deus possa expressar bem a ideia de que Deus encontrou homens sábios e a sabedoria destes homens era porque o seu coração temia diante da presença de Deus, não é? Bom, eu acho que nós misturamos aqui de uma forma interessante as nossas rubricas. Nós temos alguns minutos para terminar. Eu queria chamar a vossa atenção aqui para o Salmo 73, que foi um salmo que, no fundo, acabou por me surgir também em reflexão a partir de algumas destas perguntas. Antes de vos perguntar, assim, para uma coisa de segundos, assim vocês já se podem preparar, algum texto bíblico, vamos dizer, anexo a estes que estamos a falar, das histórias destes homens, que possamos até, nem que seja só ler e deixar para a nossa reflexão antes da palavra final, mas eu deixo algumas palavras do Salmo 73. Ele é muito conhecido como o dilema de Asaf também, porque, em certo sentido, Asaf confrontou-se com esta ideia de ter uma aliança com Deus e esperar que tudo corresse bem, mas, na verdade, ver outras pessoas que estavam fora da aliança e a vida delas, aparentemente, estava melhor ainda, não é? Eu leio alguns versículos para aqueles que não conhecem tão bem o texto, que ele diz assim, Salmo 73, 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E porquê? Diz ele, porque eu tinha inveja dos néscios, e os néscios são aqueles que não temem a Deus, precisamente, quando via a prosperidade dos ímpios. Mais à frente, no versículo 11, ele chega a dizer, estas pessoas, estes ímpios, dizem, como é que Deus o sabe? Há conhecimento no Altíssimo? Portanto, são pessoas que põem em causa sequer a existência e o conhecimento de Deus. Isto hoje, então, está mais atual do que nunca. E qual é a conclusão que ele chega ainda a olhar, a observar isto? Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração. Isto ainda é a dúvida dele. Será que eu estou a tentar viver em aliança com Deus e isto não me serve de nada? A resposta, eu acho que nem vou fazer aqui nenhuma reflexão sobre a resposta, eu vou ler só a resposta de Asaf, que eu acho que está tudo dito. Ele diz assim, quando pensava em entender isto, versículo 16, isto foi para mim doloroso até que eu entrei no santuário de Deus. Para já esta é logo a solução. Sabe, este quer dizer que todas as interrogações dele foram fora do santuário. Este texto, quando analisamos o movimento do texto, ele levanta estas perguntas e diz, até que entrei no santuário. Logo estas perguntas estão
ele estava a fazer perguntas longe de Deus. Eu ainda esta semana lidei com o luto, um luto difícil de pessoas que eu amava muito e que perdi, e devo dizer que provavelmente a resposta melhor para estas dúvidas e momentos de angústia é esta. Há uma diferença grande entre ter dúvidas e angústias perto de Deus, no santuário, e ter dúvidas e angústias longe de Deus. Sem dúvida. Aliás, é o próprio livro de Salmos que diz que o caminho do Senhor está no santuário, não é? E, portanto, quem está fora não está no caminho. Não está no caminho do Senhor. Quando ele entra lá dentro, todas as coisas se esclarecem e ele percebe que é melhor isto, sem dúvida alguma, do que toda a prosperidade e toda a riqueza aparente que nós podemos encontrar aqui neste mundo. Verdade. Dulce, um versículo que queiras partilhar connosco? Eu ia partilhar convosco um versículo, mas mudei de ideias depois de ouvir. Eu ia muito para aquele versículo de Gálatas 2:20 que diz: já não mais vivo eu, mas Deus vive em mim, mas o Senhor vive em mim. Na lógica da nova aliança, acabámos por não ter tempo para referir a nova aliança, mas depois de ouvir fiquei a pensar em Jó, não é? Quando Jó diz que Jó culpava o Senhor, afinal de contas, porque é que eu tenho isto tudo? Culpava por causa dos amigos, do que os amigos lhe diziam, não é? Porque é que me acontece tudo isto? Então eu não fiz isto, eu não fui justo, porque os outros diziam que ele não era justo. E depois em Jó, quando no capítulo 42 e no verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, quando nós entramos no santuário, quando nós estabelecemos uma relação com Deus, então nós percebemos que as nossas obras, as obras da obediência, sem fé, sem nós conhecermos verdadeiramente a Deus, nada são. E por isso Paulo dizia: já não mais vivo eu, mas Deus, o Senhor Cristo vive em mim, não é? Esta ideia de que a lei está nos nossos corações, como dizia Jeremias, esta nova aliança, que não é uma nova aliança, a aliança é sempre a mesma, mas é uma aliança renovada. Nós vemos aqui quando a lei está no nosso coração, quando Deus está dentro de nós verdadeiramente, não é? Verdade. Bom, sem saber, escolheste o meu versículo preferido, que é Jó 42:5. Até aqui tinha ouvido falar de ti, agora te veem os meus olhos. Estamos mesmo a terminar. Filipe, uma última palavra? Muito, muito rapidamente. Em Noé, Deus chamou Noé para construir um barco para trazer salvação à humanidade. Não apenas naqueles 120 anos que ele pregou, porque o dilúvio já era anunciado antes disso até, mas aquele foi o ponto marcante para trazer salvação a todos que o rodeavam. Abraão chamou para, entre outras coisas, abençoar as nações vizinhas. Moisés foi chamado para libertar a igreja, para libertar o povo de Deus de uma dura opressão onde estava. A todos estes homens, Deus entregou uma tarefa e pediu apenas uma coisa: obediência e fidelidade. Com mais ou menos falhas, claro, com este ou aquele erro, que grandes homens foram estes, porque no fim de todas as coisas e no somatório de tudo, escolheram obedecer, escolheram ser fiéis a Deus. Talvez este seja um grande desafio para qualquer um de nós hoje. É verdade. Vamos terminar, que o nosso tempo chegou ao fim. Eu vou deixar aqui um desafio prático que me lembrei há pouco mesmo. Pensava como é que isto tudo pode ter impacto na minha vida e não ser só um conceito sobre coisas do passado. E deixo-lhe, prezado amigo, ouvinte da RCS ou aqui na Novo Tempo, irmãos também na fé, deixo-vos este pensamento. Talvez uma das melhores maneiras de demonstrarmos como a aliança com Deus tem impacto na nossa vida é nós aprendermos a sermos bons parceiros nas alianças que nós temos aqui nesta terra. Por exemplo, eu tenho uma aliança com a minha mulher, minha esposa. Se a minha aliança com Deus estiver a ter impacto na minha vida, eu vou ser muito melhor parceiro dela. Porque eu aprendo a viver em aliança. Se eu tiver uma boa aliança com Deus, eu serei o melhor companheiro de negócios para aqueles que têm negócios, sócios, parcerias nesta terra. Serão muito melhores, com certeza. Aqueles que são patrões e têm pessoas à sua responsabilidade serão muito melhores patrões, porque é uma forma de relacionamento. E aqueles que são empregados, trabalham para o outro, vão ser muito melhores empregados se buscarem na aliança com Deus os princípios para viverem nas várias parcerias que nós temos nesta terra. Que Deus nos ajude a fazer isto em tudo na nossa vida.
viver em aliança com o Senhor. Que Ele o abençoe. Muito obrigado por ter estado aqui na Escola Bíblica. Filipe e Dulce, vemo-nos então para a semana. Até lá, se Deus quiser. Que Deus o abençoe neste sábado e até breve, se Deus quiser. Até para a semana. Até para a semana.